Olá amigos, tudo bem? Sou eu, o questionador, e eu cheguei para, como sempre, né, questionar. Eu estou questionando tudo mesmo. Na verdade, puxa, quem é que não questiona? Quem é que não questiona? Não é verdade? Cara, mas uma das coisas que eu mais questiono, gente, é o seguinte, é a Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é considerada pelo meio religioso como um livro infalível, né, que não falha, que não mente, como é que se diz assim, um livro onde tudo é perfeito, onde todas as coisas são perfeitas, né? E no mundo, gente, tudo é questionável. A própria Bíblia, se você pegar lá em Isaías, Deus diz assim, ó, vinde e arrazoemos, quer dizer, vamos fazer coisas, ter razão, vamos ir para a razão, vamos? Pois bem, uma das coisas que eu gostaria de questionar com vocês, só que antes de entrar propriamente no questionamento, eu quero te convidar para, primeiro, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no questionador, estou te pedindo, tá? Manda esse link para um monte de gente, compartilha com todo mundo, tá ok? Para a gente fazer com que essa página cresça, tá? Para que mais pessoas também entendam que questionar não é errado, tá certo? Então vamos questionar junto? Desculpe se tá meio escuro aqui, que eu estou num estúdio de TV, né? Acabei de terminar um programa que eu tenho aqui na TV Vale do Gravataí, né, de notícia. Aí eu disse, olha, eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou, e vou gravar o meu questionador hoje. Bom, vamos lá então. Eu quero questionar com vocês é o seguinte. Eu entrei no meio religioso, gente, com 17 anos. E eu sempre fui um cara de pesquisar muito. Sempre fui alguém de pesquisar, de saber se realmente aquilo que o pastor estava falando, se era realmente aquilo, se realmente tinha base para aquilo ali e tal, e tal. Sempre fui muito questionador. E dentro daqueles meus questionamentos, eu acabava descobrindo as minhas verdades. Entendeu? Por eu questionar. E hoje, com a idade que eu estou, com 54 anos, eu continuo questionando. E quero, né, questionar assim, porque eu não sou dono da verdade, entendeu? Não sou dono da verdade, então eu preciso continuar aprendendo. E eu sou assim tudo que faço. Todas as coisas da minha vida sempre fui um grande, quer dizer, sempre fui um questionador, tá? E eu aprendi no meio religioso que o texto lá de Isaías, capítulo 53, é um texto messiânico, que, segundo alguns teólogos, ele fala da vinda do Messias, certo? Fala do sofrimento do Messias, fala do tudo que o Messias sofreu, e para o cristão, o Messias ali é Jesus. Pô, se é Jesus, ele é o Messias, então a profecia se cumpriu, né? A profecia aqui acabou se cumprindo. Pô, maravilha! 700 anos depois dessa profecia, ela se cumpriu com o nascimento de Jesus, segundo a crença cristã, certo? Só que eu, dentro dessa ideia de questionar, eu fui examinar, depois de assistir alguns vídeos também, de questionadores assim como eu fui questionar. E daí, camarada, eu encontrei esse mesmo texto de Isaías 53, que muita gente tem aí na Bíblia, né? Claro, toda a Bíblia tem. Só que eu encontrei ele, como é que diz assim, na versão original, no hebraico, no original. E eu encontrei algumas diferenças daquilo que eu era acostumado a ler na minha Bíblia, por exemplo. Tá? Na minha Bíblia. Tá? E eu quero compartilhar com vocês, e depois eu quero que você deixe seu comentário, qual é a tua visão sobre isso, enfim, tá? Por favor, me ajude, vamos questionar, tá certo? Bom, primeiro, se esse texto aqui de Isaías, ele mostra aqui que esse texto fala do futuro Messias, que é Jesus Cristo, então eu tenho que encontrar dentro desse texto original mensagens que levam para Jesus Cristo. Vamos ver então? Me acompanhe na leitura, tá certo? Eu acho interessante esse texto aqui, eu quero que você me acompanhe nessa leitura, tá? Vai ser bem breve. Olha só, Isaías 53, verso 1 diz assim: quem teria acreditado que nós, as nações, ouvimos, e para quem foi revelada a ação do Eterno?
na Bíblia hebraica fala eterno. Nós usamos ali a ação de Deus, do Senhor, dos exércitos, enfim. Verso 2. Porque ele, quem? O povo de Israel brotou como planta tenra e como raiz em terra seca. Não tinha nem forma, nem beleza. Era visível que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria? Parece algo depreciativo, né? Sei lá como é que eu uso aí a linguagem. O pessoal fala muito, parece algo assim, tipo, um pouco de bullying, né? Pô, o cara é feio, quem é que vai gostar de um cara feio desse aí? Só que aqui não está falando de uma pessoa. Você nota aqui, olha só, leia comigo com calma, ó. Porque ele quem? Ele quem? Uma pessoa? Não, olha o que diz ali. Ele, o povo de Israel. Bom, então eu já estou entendendo aqui que esse capítulo 53 começa falando de um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Porque ele, quem é ele? É o Messias? É Jesus? Não. O povo de Israel. Brotou como planta tenra e como raiz em terra seca. Não tinha nem forma, nem beleza. Quem é que não tinha isso? Jesus? Era um homem tão feio assim? Era visível que não tinha boa aparência. Poxa, não tinha boa aparência. Interessante que o pessoal pinta aí Jesus nos quadros, né, como um cara de olho azul, loiro, aquela coisa toda, né? Ou um judeu, mas que não é tão feio assim, né? Alguns falam dessa maneira. E aqui diz então que ele era visível, que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria? Aqui, bom, primeiro eu tenho que entender o seguinte, aqui não fala de uma pessoa, aqui fala de uma nação. Quem era que era assim? O povo de Israel. Depois o verso 3. Foi depreciado e abandonado por todos. Olha só, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma. Interessante isso. Ele compara a nação de Israel como uma pessoa. Ó, comparação, tá, gente? Ele está comparando uma nação com uma pessoa que está constantemente enferma. Agora eu pergunto, Jesus, ele era um cara doente? Ele andava sempre doente? A Bíblia fala que Jesus era um homem doente? Estava sempre doente? Não. Mas aqui fala que a nação, aqui fala, como uma pessoa atormentada. Jesus era um cara atormentado? Psicologicamente ele era perturbado? Atormentado e constantemente enfermo. Jesus era uma pessoa enferma ou ele curava os enfermos? Entendeu? Olha aí, ó. Como alguém de quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Aí alguns falam assim, não, isso aqui fala lá do Calvário, quando ele estava lá, quando ele levou chicotada, quando ele foi esbofeteado, quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça. Só que, gente, vamos raciocinar, por favor, vamos usar uma lógica. Uma lógica. Aqui não está falando de uma situação. Aqui não está falando, aqui nem menciona a questão de Calvário, nada disso aí. Aqui está falando, na verdade, foi desprezado, foi depreciado e abandonado por todos como uma pessoa atormentada e constantemente enferma. Ele está comparando. O povo de Israel era um povo desprezado, um povo que era dito como um povo enfermo e tal, como alguém de quem escondemos nossa face. Verso 4. Na verdade, eram os sofrimentos das nações que Israel suportava, e as dores que o oprimiam, mas nós o considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido de Deus. Jesus foi tudo isso, golpeado, ferido por Deus. Ou a nação de Israel, quando ela pecava, quando ela se rebeliava, né, contra Deus, rebeliava, né? É isso? Contra Deus, quando era rebelde contra Deus, aí o que acontecia? O povo se tornava rebelde contra Deus, aí vinha a maldição de Deus em cima do povo, né? Aí morria gente, o povo era exilado, era levado para opressão terrível, não é verdade? Preso por outras nações, enfim. Olha aí, ó. Então, na verdade, era um sofrimento das nações que Israel suportava e as dores que oprimiam. Mas nós considerava quem? O Messias não, Israel, um ser aflito, golpeado e ferido por Deus. Verso 5, ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido pelas nossas iniquidades.
seu penar era para nosso benefício, e através de seu exílio fomos curados. Jesus foi exilado? Jesus foi levado, exilado para alguma nação, que nem o povo de Israel foi para a Babilônia, Medo-Persa e outras nações? Agora te pergunto, Jesus foi? Ou Israel foi? Cada vez que Israel era levado para uma nação como escravo, por exemplo, Egito, Babilônia, Israel voltava como? Depois humilde, né? Aquela coisa toda e tal. Então, o que acontece assim? Tem tudo a ver com a história de Israel, que Israel era um povo que era para ser um povo, foi um povo escolhido por Deus, era para ser cabeça e não cauda, mas por causa da rebeldia, o povo era como? Castigado por Deus. E sempre que ele sofria os castigos de Deus, tá? Depois, quando ele era levado para ser um povo escravo, ninguém dava valor para aquele povo ali, porque é um povo escravo, entendeu? Então as nações depreciavam, as nações ridicularizavam o povo de Israel, desprezavam, enfim. E o povo de Israel era levado como escravo. Por isso é que fala, exilado. Olha só ali, fala bem o texto ali, ó. Olha, e através de seu exílio fomos curados. O que dava cura? Incrível, né, cara? Ele tinha que apanhar, ser escravo, depois entender que precisava de Deus. Era assim. O povo de Israel era justamente isso. Mas não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus não foi exilado para nação nenhuma, né? Segundo a crença né, cristã, Jesus não tinha pecado. Bom, se não tinha pecado, então, porque tinha? Não tinha nada a ver, né? Olha que o outro verso está dizendo assim, ó. Ferido estava, porém, por nossas transgressões, e oprimido, deixa eu pegar aqui, e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para nosso benefício, e através de seu exílio fomos curados. Todos nós, como ovelhas sem pastor, nos desencaminhamos. Aí o autor aqui está se colocando como parte da nação. Ele diz, ó, como ovelhas sem pastor, nós também nos desencaminhamos. Cada qual voltou-se para o seu próprio caminho. E somente sobre ele, Israel, fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Então ele está falando o seguinte, olha, sobre toda a nação, Deus fez cair toda a iniquidade. Porque o povo era rebelde, o povo era obstinado, e agora Deus fez cair sobre a nação todo o pecado, né? Enfim, todo o sofrimento. E o povo padecia, passavam fome, miséria, escravos. Cara, era terrível a nação de Israel. E aí diz assim, olha só aqui, ó. Achei bem interessante essa parte também, que diz assim, Israel foi oprimido e afligido. Quem foi oprimido e afligido? Quem? O Messias? Não, Israel. Mas calou e não se pronunciou. Outra coisa, Jesus realmente foi uma ovelha que morreu calado. Jesus na cruz ele disse, tenho sede. Jesus na cruz ele disse assim, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Na cruz Jesus falou, como é que ele disse lá também, por que me desamparaste? Conversou com os ladrões, não sei, né, cara? Olha aqui, ó, como o cordeiro que é levado para a matança e como a ovelha que fica muda ante seus tosqueadores, não abriu sua boca. Jesus conversou com Pilatos. Verso 8, com opressão e juízo iníquo foi aprisionado, caso alguém das nações argumentou para sua geração. Acaso alguém das nações argumentou para com sua geração? Ele, Israel, foi exilado da terra dos vivos pela transgressão do meu povo, e por isso recebeu esse duro golpe. E seu túmulo foi feito entre os malévolos, e sua tumba feito pelos poderosos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Contudo, aprove ao Eterno oprimi-lo para testar se sua alma se ofereceria como restituição para que pudesse ver prolongados dias de sua semente e sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno. Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento de sua alma. Jesus aceitou o sofrimento de sua alma? Foi da vontade de Jesus? Jesus orou dizendo o seguinte, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Como se é o seguinte, a minha vontade não é estar aqui. A vontade é estar lá no céu com os anjos. Eu estou aqui porque Deus, o Pai, escolheu e quis que eu viesse sofrer. Mas ele disse, ó, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Quer dizer, olha, eu por mim esse povo se ferrava. Tá? Mas tudo bem, aceitou, né?
Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento da sua alma. Por essa compreensão, fez reconhecer o Justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Quem mesmo está passando por isso, gente? Quem? Você entendeu? Parece assim que... Ah, César, mas aqui ela tem duas interpretações. Cara, eu não sei se tem duas interpretações. Eu vejo uma interpretação, tá? Eu vejo uma. A interpretação que ele está dizendo é o seguinte, ó. Pensa numa coisa. É Israel ali. Ali quem está sendo oprimido, quem foi exilado, quem levou sobre si toda a maldade porque mentiu, quer dizer, foi rebelde, foi o povo de Israel. Tá? Foi o povo de Israel. Então, o meu questionamento hoje é o seguinte: eu acredito que essa passagem aqui de Isaías tem a ver com o povo de Israel. Agora você pega a sua Bíblia e compare o texto original com a sua Bíblia que está aí. A sua Bíblia diz diferente. Você já percebeu isso? Que lá fala lá eles trocaram várias palavras, onde fala Israel, entendeu? Para que desse a impressão que está falando mesmo do Messias, entendeu? E não da nação de Israel. E eu estou questionando isso. Tem algum pastor aí assistindo esse vídeo? Deixe seu comentário se eu estiver errado, mas eu quero que você compare o texto original com as traduções que tem aí da Bíblia. Faça a comparação para você ver. Tá? Será que nós podemos usar esse texto aqui e dizer que esse texto tem a ver com Jesus? Estou aí questionando. Bem, esse é o meu questionamento de hoje, tá? Quero pedir para você se inscrever no canal, para você curtir, deixar o teu like, porque daí o YouTube vai entender que a gente tem conteúdo e que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixe teu comentário, se eu estou certo, se eu estou errado, me contrarie ou, sei lá, concorde comigo. O importante é que você comente aí, tá ok? Eu volto em breve. Questionador na área. Valeu!